Bom dia, meus irmãos. Retornamos aqui mais uma aula nossa, né? Eu espero que durante a semana os irmãos tenham pensado naquilo que Deus falou ao seu coração com essa nossa aula. Na aula de domingo passado, eu queria ter apresentado para os irmãos e não o fiz, então há tempo, quero fazê-lo na aula de hoje. Eu disse aos irmãos que esse livro que nós estamos aqui vendo, né, Como Viver Acima da Mediocridade, essa é a primeira edição. Teve aqui uma nova edição que foi trazida agora, está menor, né, bem menor, mas o conteúdo é o mesmo, né? Então os irmãos podem adquirir, se quiser, estavam R$18, eu não sei se ainda está, se é esse preço, né, mas R$18 o preço desse livro. Fica aí a sugestão para os irmãos para fazer uma leitura e se aprofundar ainda mais nessas aulas que nós estamos dando. Bem, na aula anterior nossa, então, nós falamos que estamos entrando aí nesse tema, combater a mediocridade. Duas aulas anteriores falamos sobre confrontar a mediocridade, então agora a ação de combater a mediocridade. A tese que nós apresentamos para os irmãos é que esse combate à mediocridade exige da parte nossa um feroz espírito de luta, né? Então, começamos a trilhar aí essa caminhada, aonde nós estamos visando, dia após dia, passo após passo, né, eliminar os maus hábitos que nos impedem de vivermos uma vida que agrade ao nosso Senhor, uma vida que faça sentido, né, da grandeza do nosso Deus, do lado maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, deixando aqui um exemplo para nós. Aí Charles Swindoll nos conduziu aqui a refletirmos em alguns pontos. Vimos ele trazendo um raio-x aí da cobiça, né? Depois a gente viu as quatro faces da cobiça, né? E uma exposição, né? E renúncia da cobiça, quando a gente compartilhou Lucas 12, de 13 a 34, e a gente viu aí alguns pontos dentro desse contexto. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar nessa batalha, né? Nessa batalha de vencermos, né? De combatermos a mediocridade. Se Charles Swindoll nos trouxe na primeira aula, né, esse combate, essa batalha contra a cobiça, ele vai trazer um outro elemento aqui, muito perigoso, né, para vencermos ou eliminarmos os maus hábitos, né? Ele fala de um dragão, né, chamado tradicionalismo, né? E ele então traz esse desafio para nós, um desafio do qual temos que assumirmos diante do Senhor esse compromisso de caminharmos nesse sentido, matar o dragão do tradicionalismo. Observem a tese que ele traz aqui. Ele diz o seguinte, que toda e qualquer pessoa que decidir alçar voo altaneiro e sublime, vejam bem, precisa vencer o nevoeiro cerrado que se estende por todo o pântano da mesmice entediante, né? Que é exatamente a essência que o tradicionalismo traz aqui para nós. Meus queridos irmãos, eu espero que Deus ilumine minha mente nesse momento, para poder expressar aquilo que o Charles Swindoll, de uma forma tão profunda, expressa aqui. Porque esse ponto é um grande desafio para nós. É um desafio que envolve um posicionamento de mudança, né? E mudanças, elas não... Mudanças incomoda a gente. A gente gosta de viver naquela coisinha que a gente já faz ali, né? Está dando tudo certo, né? Por que vamos mudar? Por que vai mexer? Aquela questão assim, em time que está ganhando não se mexe, né? Quem disse isso? Por que não pode melhorar? Vocês estamos ganhando,
por que não melhorarmos? Por que não visualizarmos, né, alguns metros a mais? Subimos um pouco mais. Subimos um pouco mais, né? E esse um pouco mais ainda, né? Na nossa trajetória com o Senhor, mudanças, elas fazem presentes. Nós muitas vezes não permitimos, porque confundimos muitas vezes tradição com tradicionalismo. Então, vamos olhar aqui o que o Charles Swindoll nos fala. Então ele diz, em primeiro lugar, ele fala sobre identificarmos esse dragão. Ele diz o seguinte: não se trata da tradição, mas sim do tradicionalismo. Então, tradição, nós sabemos, né? Tradição ela nos fornece raízes, né? Raízes da nossa vida, raízes que diz respeito à nossa família, lugar onde nascemos, né? Quer dizer, nós trazemos essas raízes aí. E essas raízes, elas criam uma rede sólida, né, de verdades que são confiáveis, né, numa época em que tudo é descartável, né? Então, alguns princípios ele traz aqui. Primeiro princípio, que ele chama de forte e declarações. Ele fala que os princípios são essenciais, como crença na autoridade das Escrituras, conhecimento de Deus, amor a Deus, senhorio de Cristo, dedicação ao próximo, encorajamento genuíno. Esses são os princípios essenciais que a tradição bíblica, né, ela traz para nós. Então, a crença na autoridade da palavra de Deus, na autoridade das Escrituras. Nós estamos aí sendo conduzidos, né, a trazermos as Escrituras e contextualizarmos as Escrituras, fazendo com que esses princípios sejam deixados de lado, né? Mas são princípios essenciais para mudanças em nossas vidas, para vencermos esse dragão, né? Identificarmos esse dragão, se faz necessário, é essencial eu crer na autoridade das Escrituras. Ou seja, a Bíblia seria a autoridade sobre a minha vida, sobre o meu comando, sobre o comando da minha vida. Conhecimento de Deus, né? Não é um conhecimento apenas intelectual, é aquilo, eu preciso conhecer a Deus e por ele ser conhecido, né? Então, é uma relação, né, que cresce cada vez mais para dentro da natureza de Deus, para dentro daquilo que Deus é, né? O amor de Deus, conhecer esse amor na sua essência, né, que representa esse amor de Deus, e o que Deus se espera que, diante dessa experiência de conhecer o amor de Deus, o que eu venho fazer com esse amor, né? O senhorio de Cristo. Professamos Cristo como nosso Salvador e Senhor, mas, na verdade, parece que esquecemos, né, dessa outra parte. Ficamos com o Salvador, esquecemos o que significa professarmos Ele como Senhor. Senhor é que Ele comanda a nossa vida agora, né? E um encorajamento genuíno para nós aqui, em 2 Tessalonicenses 2,15. Permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas. Está aí. Conservemos isso e vamos ser diferentes. Numa geração totalmente perdida. No mundo totalmente perdido. É isso que a proposta do Charles Swindoll é exatamente essa, né? A cada geração esse livro pode ser estudado e aplicado, porque é o princípio de uma vida com Cristo, uma vida real, uma vida de total dependência dele, né? Esse é um ponto interessante. Então ele traz aqui uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Eu não sei se vou pronunciar o nome do cidadão aqui, né? Jaroslav Pelikan. Jaroslav Pelikan. Ele traz um contraste aqui muito interessante, quando ele quer diferenciar tradição de tradicionalismo. Ele diz assim: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que hoje vivem. Os irmãos entendem perfeitamente o que o Jaroslav, né, se é essa a pronúncia, ele quis dizer com isso.
A tradição é a fé daqueles que já morreram para esse mundo, para esse sistema, para o tradicionalismo, e vivem agora para o Senhor, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas o Senhor vive em mim. E o tradicionalismo é aqueles que dizem ter fé, que professam essa fé, mas essa fé é morta, né? Porque essa fé ela é negada, né, nas obras que eles vivem, nas obras que eles produzem. Não é o outro, né? A tradição da fé viva, ela vive mostrando as obras do Espírito, né? Desenvolvendo as obras do Espírito. A fé morta é as obras da carne. Então, Paulo deixa bem claro isso. Portanto, o tradicionalismo é aquela atitude que resiste à mudança, que resiste à adaptação ou qualquer alteração. E isso nos impede, então, de desenvolvermos a nossa vida de santidade, porque na nossa vida de santidade, o processo de santidade que desenvolvemos, ele vai trabalhando com mudanças que são necessárias. Se queremos eliminar os maus hábitos, que nada mais é do que mudanças que vão acontecendo, né? Outros valores vão sendo atribuídos, né? Então, os valores que antes permeavam a minha vida, agora com Cristo, ele me apresenta outros valores, então, eles vão substituindo. O tradicionalismo, ele impede disso. Estamos aqui cultuando a Deus, mas impedindo que qualquer obra dele de mudança seja feita na nossa vida. Então, é como Charles Swindoll disse, é manter-se apegado a um costume ou comportamento que se conserva à força e cegamente. É sério isso, hein? É sério. Nos apegamos. Eu estou falando aqui que muitas vezes aqueles que já professaram sua fé em Cristo Jesus ainda permite que o tradicionalismo esteja ali, né? Aquela questão assim, vamos mudar aqui? Não, pastor, aqui está muito bem, sempre... isso aqui foi o Senhor que nos deu. Não vamos mudar aqui o formato daqui. Não, desse jeito é melhor. Para que mudar? Não há necessidade, né? Então, eu estou usando um exemplo aqui, mas estou falando... O Charles Swindoll fala de coisa muito mais profunda, está falando de coisas dentro de nós, né? O tradicionalismo, ele mata as coisas que poderiam viver essas mudanças que poderiam fazer um sentido rico na nossa vida com o Senhor Jesus Cristo, né? Olha só o que Charles Swindoll traz aqui para nós. O tradicionalismo é preferir um sistema legalístico em vez da liberdade e renovação do espírito. É estar mais interessado em guardar regras rígidas de cunho humano em vez de permanecer flexível, aberto à criatividade e à inovação. Toda obra do Espírito. Aqui a gente compreende os fariseus, né? O Senhor entra na casa de um publicano que recebeu, deu um banquete para ele pela dádiva que havia recebido, pela transformação que houve em sua vida, e traz aqueles publicanos para ouvir e também serem abençoados com aquilo que Jesus ofereceu ali para eles, com essa mudança de vida, né? Em todo sentido, né? Então, os fariseus lá, os religiosos da época, cheios desse tradicionalismo, eles estão ali fora, simplesmente criticando e já julgando o Senhor Jesus Cristo. Mas olha lá, vocês sentam com esses pecadores, comem com os pecadores. E nós vamos ver aqui um texto bíblico, e Jesus diz para eles assim, olha, aqueles que são, eu acho que até num tom, não quero dizer que é um tom irônico, mas eu diria isso, se tivesse essa capacidade, né? Diria um tom irônico. Vocês que não são doentes, né? Vocês já são do povo de Deus, né? Vocês não precisam, não é verdade? Olha, eu vim aqui para aqueles que estão doentes, para curá-los. E se estou aqui, é porque esses precisam de cura, que só eu posso oferecer, da qual vocês nunca vão poder usufruir, porque vocês são medíocres na vida de vocês. Uma vidinha muito pobre, uma vida que professa um Deus, e ainda diz que é o Deus verdadeiro, né? Mas uma pobreza, né? Que o Senhor só não fulmina cada um desses pela sua misericórdia.
Não é verdade? Pela misericórdia dele. E ele faz isso conosco, né? Mas que coisa. Esse tradicionalismo, assim como cobiça, cega, nos torna insensível. Não somos abertos, né, para auxiliar, para estender a mão, né? Quase que o tradicionalismo faz com que Pedro cometesse um pecado grave contra Deus. Quando o Senhor diz para ele, vai até aquele homem que vieram aqui te procurar, vão com eles e anuncie lá. E quando ele estava junto com os judeus, ele mudava de posicionamento, ele mudava de atitude. O apóstolo Paulo, desses que voa alto, desse que é diferente, que está lá no nível da minoria, ele olha para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, ele olha para esse homem e o repreende diante de todos ali. Repreende esse homem, dizendo, para aí, que negócio é esse, rapaz? Que tipo de voo você está vivendo? Quando está com judeus, quando você está com grego, com os gentios, aí você fica bem, e quando os gentios vêm, você muda de cor. Mas espera aí, para com isso. Para com essa história, rapaz. O posicionamento nosso, o posicionamento que Deus nos deu, é um posicionamento de amarmos a todos indiferentemente. Diferente se essas pessoas, sem raça, sem cor, sem tradições, sem nada disso, devemos amá-la, porque foi assim que Cristo amou a cada um de nós. Essa é a questão. Então, o tradicionalismo do primeiro século, né, ele nos mostra aqui algumas coisas, e é o que nós vamos falar, e com isso a gente vai para um ponto importante. Eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27, né, que é exatamente o chamado de Levi. Né? Deixe-me reproduzir aqui uma fala do Charles Swindoll. Ele diz que no primeiro século o tradicionalismo era sinônimo de farisaísmo, né? Como eu aqui comecei já a introduzir. Os fariseus abraçaram e promoveram esse tradicionalismo. Um encontro com os fariseus era encontrar-se com a essência do tradicionalismo. É isso que Charles Swindoll traz para nós. E Jesus, então, vai confrontá-los com Lucas 27 a 37. Deixe-me ler primeiro Lucas 27 a 32. Depois disso, ele saiu, né? O Senhor cura um paralítico em Cafarnaum, né? Então, o texto diz que depois disso, ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado à coletoria, disse-lhe, segue-me. Observem aqui, Jesus está passando, está sentado, talvez numa mesa um pouco parecida com essa, né? Cobrando impostos, né? E Jesus passa, olha para ele, e com certeza, Levi aqui, Mateus, né? Olhou para Jesus, e Jesus então lhe dá uma ordem, segue-me. Né? Ele disse, e aí? Tem uma proposta para ti? Não. Simplesmente ele olhou e falou, segue-me. Olha o versículo 28. Ele deixando tudo. Vou citar novamente. Ele deixando tudo. Levantou-se e o seguiu. E aí, Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. E estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Deixou bem clara a missão dele aqui para nós, né? Bom, eu não preciso me alongar aqui nesses dois esses dois grupos de pessoas, né? O publicano e o fariseu. O publicano, os irmãos sabem, né? Eram cobradores de impostos, né? Eram judeus que estavam a serviço dos romanos, né? E com isso
judeus tinham uma birra com esse grupo, né? Tinha um ódio deles, né? Então, por que tinham ódio? Além da cobrança do imposto para o reino romano, né? Eles cobravam também um pouco mais, que era para o seu salário. Só que esse um pouco mais, né, era um pouco mais mesmo, né? E esse um pouco mais levava eles a um enriquecimento de uma forma ilícita, né? Vamos dizer assim, né? Pelo exagero que eles estavam ali fazendo, né? Então, esse é o grupo. O grupo dos fariseus eram homens leigos, né? Que eram bem populares diante do povo. O povo conhecia, né? Eles estavam ali nas sinagogas, né? E o que caracterizavam esses fariseus era a adesão a extensas tradições extras bíblicas que eles tinham, né? As quais eles obedeciam rigorosamente e aplicavam isso à vida diária. Né? Então, o texto aqui nos mostra Jesus dentro dessa ação. Né? Agora, uma coisa que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Observem bem. Verso 27, Jesus chama Levi. Né? Então, ele diz, vem e segue-me. Né? Levi, verso 28, né, que nós lemos aqui, deixa tudo, né, e passa a seguir Jesus. Então, ele deixou a sua atividade, deixou ali a responsabilidade dele, deixou o campo de trabalho dele, deixou a sala, o seu escritório, o escritório de trabalho dele, deixou a empresa ali sem ninguém, levantou e foi, simplesmente isso, ele fez isso. A ação desse homem foi, preste bem atenção, por favor, a ação de Levi foi definitiva e irreversível. E vou dizer o porquê. Quando Jesus chama os discípulos, ele ia passando, viu André e Simão Pedro, seu irmão, eles estavam arrumando as redes, né? O Senhor disse para eles, deixem as redes, né? Deixe isso porque eu vos farei pescadores de homens. Ele vai mais à frente, ele encontra João, né? Estavam ajudando seu pai, o João e o seu irmão, Tiago, estavam ajudando seu pai numa empresa que eles tinham ali de pesca, né? E então eles estavam arrumando a rede e Jesus mandou eles deixarem tudo aquilo e seguiram. Se no meio da caminhada eles deixaram, assim como Levi, se no meio da caminhada não desse certo, né, esse trabalho, essa atividade de seguir o mestre, né, eles poderiam voltar para a sua atividade, que ali eles deixaram. Então, eles podiam voltar a pescar, eles podiam voltar para a empresa, ali, cuidar da empresa, e continuar usufruindo dos ganhos ali. Mas Levi não. Levi deixou, e ao deixar aquilo ali, ele perdeu toda a confiança do governo, e ali ele não poderia voltar mais. Ele teria que fazer outra coisa. Pode perceber a implicação disso? O que nos implica no posicionamento de deixarmos uma vida de mediocridade é assumir o custo, como nós falamos em uma das aulas. Há um custo disso. O custo é seguir o meu Senhor, e seguir o meu Senhor traz consequências, né? Mas também traz os benefícios desse seguir ao Senhor. Né? A segurança que temos, a proteção que nós temos, o cuidado do Deus verdadeiro, né? Vivermos debaixo da graça do Senhor. O que me chama a atenção é que esse homem ficou tão influenciado por essa ação do Senhor, né, do Senhor Jesus Cristo, que ele sentiu o desejo de fazer um banquete de gratidão ao Senhor, mas acima de tudo também, ele quis convidar as pessoas para que essas pudessem presenciar essa nova experiência de vida que ele estava tendo com aquele que o chamou, né? A honra que ele estava tendo. Cristo nos chamou, em determinado momento com a sua palavra ele nos chamou, né? E é esse posicionamento vai nos levar a vivermos essa vida, esse voo alto,
fazendo exatamente, eu tendo o desejo e o posicionamento que Levi teve. O posicionamento de expressar, de mostrar para o mundo essa nova vida que nós temos. Essa vida diferente que faz esse sentido. Né? Jesus, então, está ali, usufruindo desse momento, né? Falando do reino, porque era isso mesmo, eu vim. Se ele falar, eu vim para os pecadores, né? Para curá-los. Aquele era o momento. A assistência estava ali. Ele estava saboreando do jantar também, mas estava falando do alimento espiritual, com certeza anunciando o reino de Deus para aquelas pessoas. E os fariseus, então, como nós falamos, eles se apresentaram ali e Jesus, olhando nos olhos de cada um deles, ele responde o verso 35, vou ler novamente. Os sãos não precisam, viu? Eles não precisam de médico, somente os doentes. E Jesus fala assim, olha, vocês estão totalmente equivocados, né? Que pobreza de vocês, que vida medíocre, né? Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E eu estou aqui, nesse lugar, nessa casa, exatamente para essa missão, porque o Pai aqui me trouxe para isso. Charles Swindoll, quando ele olha essa cena, né, ele disse o seguinte, olha, se eu estivesse ali, diante do Senhor, ali naquela mesa, né, eu estivesse fazendo parte diante do Senhor, eu pediria licença para ele, levantaria e diria o seguinte, muito bem, Jesus, vá em frente e vamos em frente com essa mensagem toda poderosa. Mas há um jogo violento aí, né? Um jogo violento desse dragão do tradicionalismo. Ele tenta instalar, instigar, ao mesmo tempo que aquelas pessoas estão sendo influenciadas ali, como Levi, influenciados os discípulos, né? Por essa vida com Cristo, o tradicionalismo se apresenta aí tentando instalar uma certa tentativa de fazer com que as mudanças que estão ali para acontecer, elas não venham a acontecer. Nos versos 34 a 35, deixe ler com os irmãos, Jesus respondeu que é uma outra questão, né, que aqui é levantada sobre o jejum, já aproveitando o ensejo aqui, né, que eles começam a dizer, olha, o Senhor não nos conhece, né? E, no versículo 33, e disseram-lhe os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Aproveitando aquele momento, eu não vejo vocês aí aplicando algo sério. Então era mais ou menos como se eles dissessem o seguinte, os fariseus olhassem para Jesus, olha, Senhor, o negócio aqui é mais sério. Esse tipo de tratativa que o Senhor está tendo com as coisas, a maneira como o Senhor está respondendo aqui, nós tratamos com mais seriedade. Nós jejuamos e você não sabe que isso é uma vida séria. Né? E nós precisamos acertar esse negócio. Vamos resolver isso. E Jesus responde para ele, naqueles dias, quando eu for levantado à cruz para morrer, vocês não ouvirão risos, não ouvirão o tinir de copos, nem em ocasião, não haverá festejos, porque as coisas se terão tornado sérias. Eu terei partido. Jesus falou, isso é sério, meu amigo. É isso que ele estava dizendo para os fariseus. Para os medíocres, que vivem uma vida cristã superficial. Né? Ele estava dizendo, olha, isso é sério. Isso aqui é sério. O que eu estou tratando com respeito ao reino de Deus, isto é sério. Não é esse tradicionalismo, esses costumes que vocês criaram, que a Bíblia não apresenta, a palavra de Deus não apresenta isso, que impede de viver livremente essa graça de Deus em nossas vidas, que nos impede de termos uma ação plena e completa do Espírito Santo, de estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor, né? Vivendo uma vida espiritual profunda com o meu Senhor. Né? Os fariseus, estranhamente, ficaram silenciosos. Sabe por quê? Eu não vejo nada de estranho nisso, não.
quando a palavra do Senhor é pregada, não tem como responder a não ser com um ponto: e arrependemos dos meus pecados. Então aqui não tinha nem que discutir, né, nesse sentido. Um outro ponto que quero ainda destacar aqui, que Jesus usa dentro desse combate, né, à mediocridade, é quando ele fala sobre o vinho novo, né? E a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus é um Deus de renovação e mudanças. E o vinho novo nos mostra exatamente isso. Há uma observação muito importante que quero trazer para os irmãos aqui. Atente a isso. Ainda que Deus não mude, suas obras sempre são diferentes. São diferentes desse mundo que jaz do maligno. E alguém disse que a obra de Deus é sempre viçosa. Os métodos e caminhos de Deus são sempre renovados, imprevisivelmente novos, sempre novos. Então, há um conceito que permeia as Escrituras de um novo começo, né? A gente pode encontrar no Antigo Testamento textos como novo cântico, novo coração, novo espírito, nova aliança, novas coisas que Deus está fazendo, né? Novas criaturas, quando vamos para o Novo Testamento, né? Todas as coisas se fizeram novas em Cristo. Novo nascimento, um novo mandamento, Jesus fala sobre isso, um novo espírito, um homem novo, novas todas as coisas. Então, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, permeia todo esse renovo, esse renovar de Deus. O profeta Jeremias mesmo fala sobre isso quando ele diz: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É uma experiência diferente. É uma experiência muitas vezes nova. E pode ter certeza disso. Não estou dizendo algo só por romantismo, não. Eu estou dizendo algo que é real. É real. A vida com Deus, esse renovar de Deus é real. Né? Impressionantemente real. Atente-se para uma advertência que Charles Swindoll nos traz aqui. Ele diz o seguinte: se você gosta que as coisas permaneçam sempre do mesmo jeito, né, que você vai sentir-se terrivelmente constrangido no céu se mudar, ele diz assim: tudo será novo. Deus é Deus de coisas novas, de mudanças. É isso mesmo, não fique constrangido nas mudanças que Deus quer fazer. Ele faz uma pergunta para nós: como se aplica esse princípio pessoalmente? E o apóstolo Paulo, em Efésios 5, de 1 a 2, ele vai falar isso. Devemos ser imitadores, né? Olha só o que ele diz aqui para nós. Sendo Deus o Deus de renovação e mudança, devemos ser também, ou seja, imitá-lo nesse sentido. Né? Uma segunda coisa que ele traz aqui para nós é que os novos odres são necessários e não opcionais, né? Eles estão ali porque eles estão dentro do plano de Deus, né? Então essas mudanças, ou mudanças, está dentro do plano de Deus para a nossa vida. Eu quero reproduzir novamente a fala do Charles Swindoll. Ele diz: sofremos a tentação de restringir as obras e os métodos de Deus. Gostamos, diz ele, de manter as coisas, não queremos mudanças. Se temos alguma esperança de voar alto em nossa década, a década que nós estamos vivendo, precisamos dar um jeito na rigidez. Ou seja, o dragão do tradicionalismo precisa ser morto. Meus queridos, caminho aqui para terminarmos nossa aula de hoje. Eu quero pensar com os irmãos e quero que os irmãos levem isso para a sua vida, né? Não é uma caminhada tão simples assim. Não é fácil. Mudanças. Mas quando eu as permito, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Grandes coisas vamos perceber o Senhor fazendo no nosso meio. Quando Deus falou com
Moisés, ali no monte, ali na sarça ardente, aquilo era novo. Aquilo nunca tinha acontecido. Era novo, mas ao mesmo tempo algo sobrenatural, né? E isso teve uma mudança muito grande no direcionamento de Moisés, para onde ele teria que ir, a condição que ele foi. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe os irmãos. E eu espero que estejamos sensíveis, sempre sensíveis, e prontos para as mudanças que Deus quer fazer em nossas vidas, para que vivamos um estilo de vida diferente do estilo de vida que o mundo aqui traz para nós. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.